inaugurando essa sapata, viu? Não está melhor assim? Estava já colocada na... Como que fala? Quando a gente faz no projeto. Mas como era uma coisa que podia ficar para depois, agora nós conseguimos fazer. Porque terminando direitinho, faltam uns degraus. Direitinho daqui até lá. Daí eu já estou tranquila, porque aquilo que nós prometemos através dos irmãos já está cumprido. Está tudo agora em ordem. E hoje, a pedido do Frei Felipe, do Frei Bernardo, eu quero falar um pouquinho sobre o ser humano, sobre nós, porque nós temos tanta coisa para aprender, né? É muito importante o ser humano procurar se conhecer para poder usar todos os recursos que tem para tornar-se uma pessoa melhor. Só de estarmos aqui já é uma grande oportunidade, não é? Enxergamos violência em todos os níveis da sociedade e às vezes até em nós mesmos. E isso nos faz muito mal, porque vamos criando inconscientemente limites, bloqueios, sufocação dentro de nós. E ainda mais agora com essa pandemia, com essa Covid-19, mexeu muito com os seres humanos do mundo inteiro. E a maioria das pessoas ficaram mal-humoradas, não tendo mais paciência para nada. Eu percebo até no conversar com as pessoas, antes, pessoas que eram mais calmas, pessoas que estavam mais tranquilas no dia a dia, todas têm alguma coisa para falar, algum probleminha para resolver. É por causa dessa energia, dessa situação em que o nosso planeta se encontra. E é agora que nós mais temos que nos dar a mãos e pensar firmemente em buscarmos o nosso melhor e também passar para as pessoas o melhor que nós temos, não é? Só que é preciso lembrar que nas lutas diárias da nossa vida, tudo tem um tempo certo para tudo melhorar. Pensem comigo, isso é para a gente pensar, que não é porque hoje nós estamos mal, ou alguma coisa não está bem, que vai continuar assim. Não, nós temos que pensar que estamos aqui para crescer, para evoluir. Então eu achei melhor colocar isso aqui, olha. A árvore mais alta do mundo, um dia, foi apenas uma sementinha. Mas ela cresceu, germinou, e hoje é uma árvore imensa, maravilhosa. E o mar gigantesco é formado por pequenos rios que despejam suas águas em um lugar marcado pela natureza e por Deus. Quem que não conhece o mar? Se tem alguém que não conhece, é bom conhecer. Para a nossa evolução é bom conhecer, para ver a criação de Deus como é maravilhosa. E a hora do relógio é formada por segundo, que se juntam para formar um minuto. E depois formar a hora. Então tudo tem um tempo, entendeu? Para tudo. Agora imagine na nossa vida, nós vamos ter um tempo maior, porque somos seres criados por Ele, um animal racional. Então nós vamos ter, se ainda não temos, vamos ter ainda oportunidade para fazer muita coisa boa na vida, para nós e para o nosso próximo. É assim que tudo segue em cronograma, e na lei divina nada segue aos pulos ou com privilégios, porque tudo é justiça pura. Eu digo isso porque às vezes vem pessoas que têm boa vontade e até querem, gostam tanto da casa que querem trabalhar, mas só isso não é suficiente. Tem que ser pessoa que não beba, que não fume, porque ela vai doar o magnetismo dela, o ectoplasma dela, a energia dela, entendeu? Então, e precisa ter conhecimento também. E muitas vezes nós falamos, depois do tratamento, a gente convida para fazer escola. Fazendo o primeiro e o segundo ano, a pessoa já tem condição de buscar o que ela quer, de buscar um livro que ela queira saber mais, e ela já vai ter condição
para ela ser uma pessoa melhor e para também ajudar os nossos irmãos, aqueles que se interessam em querer se melhorar, a serem pessoas melhores, não é mesmo? Então é muito importante. Vocês não imaginam a alegria dos nossos irmãos do plano maior que estão aqui, como eu já falei ontem, estão aqui ajudando, olhando o que um tem, o que o outro tem. E como eu falei já para um servidor, aquele que tem pressão alta, quando essa luz chegar até nós, não vai entrar a luz vermelha em quem tem pressão alta, vai entrar em quem tem pressão baixa, vai entrar em quem tem anemia. E as outras cores, de acordo com cada caso que tem aqui na plateia, elas vão entrando no órgão certo, aquilo que eles precisam, que vocês, eu, precisamos receber. É tudo muito bem programado, mas Deus, tudo que Ele fez é perfeito. Nós é que precisamos aprender que de repente as coisas não estão indo muito bem para nós, porque alguma coisa nós temos ainda que aprender, o que passar, para depois conseguir evoluir, crescer em espírito. Para isso que nós temos muitas reencarnações. A gente está aqui, o nosso corpo fica na terra quando acaba o prazo, o nosso espírito vai, toma um banho de bucha, fica um pouquinho lá aprendendo alguma coisa, depois volta novamente, ou ora no corpo de homem, ora no corpo de mulher. E dependendo do que ele passou, do que ele fez de bom ou de ruim, já vem dentro da natureza do novo ser que vai. O espírito é o mesmo, mas o corpo é um outro corpo. Daí é onde as criaturas que reencarnam, elas já vêm com inteligência, com mediunidade e com os talentos, como vem também com as provações que vão ter que passar. E dependendo do crescimento da pessoa, ela tanto aumenta mais o tempo de vida aqui no corpo, como ela diminui. Então é por isso que nós sempre aconselhamos, não seja exagerado em nada, faça tudo direitinho, com calma, que vai dar tudo certo. E aqui diz também, é assim que tudo segue um cronograma, e na lei divina nada segue aos pulos, ou com privilégios, porque tudo é justiça pura. Deus não quer ver a gente sofrendo. Se nós estamos sofrendo é por alguma coisa, é para aprender alguma coisa, é porque fizemos alguma coisa e nós precisamos despertar. Então, muitas e muitas vezes é através do sofrimento que a gente para pensar e acaba aprendendo e fazendo certo. Porque seria muito fácil, né? Para quê? Reencarnar para viver bem, para ter tudo, para ser rico, para ter carro em casa, ter tudo e depois ir embora. Para quê? Não. Quem está aqui, principalmente nesse mundo de expiações e provas, é porque nós temos muito ainda que aprender. E Deus permita que, saindo daqui, a gente já possa pertencer a um mundo um pouquinho melhor que esse. Porque como esse, tem mais outros mundos. Só que cada vez vai melhorando mais, até que a gente consegue passar para o mundo espiritual, onde tudo é luz, tudo é maravilhoso. Aqui diz também, então, sabendo que o mundo é constituído por etapas e que tudo está em seu devido lugar e no momento certo, precisamos ter fé e lembrar que tudo vai passar. Então, minha gente, seja lá qual for o problema, como eu tenho o meu, vocês têm o de vocês, tudo vai passar. Aguentem firme. Estão sofrendo? Se trate. Nem sempre a pessoa vem aqui e é suficiente. Às vezes ela vem aqui, mas ela precisa do tratamento espiritual e precisa também do médico. Para isso Deus criou os médicos, a inteligência deles, para poder descobrir como ajudar nós, quando nós estivermos com problemas. Então vamos pensar que tudo vai passar. E é por isso que não devemos deixar de sonhar e nem de desistir de buscar o nosso crescimento, tanto material como principalmente o crescimento espiritual. É muito importante andarmos de mãos dadas com as coisas da matéria, assim como também o conhecimento do espírito,
Por que estamos aqui? Por que está acontecendo isso com cada um de nós? Nada de desistir, é querer saber por quê e procurar buscar a causa e resolver, tá bom? Precisamos ter fé e acreditar na nossa força e pensar que Deus não desampara ninguém e nem nos deixa sozinhos. Acontece que os irmãos que intercedem por nós, amando do nosso Pai, até falam conosco, mas nós é que às vezes não os ouvimos. Muitas vezes, num ato de nervoso, a gente não escuta nada. E eles falam: calma, meu irmão, calma, não vai fazer igual. Se você fizer a mesma coisa, você vai ficar igual. Seja melhor. Mas nós estamos tão quentes que nem escutamos a palavra dos nossos irmãos, dos nossos anjos de guarda. Mas Deus não nos deixa nunca sozinhos. Ele nos coloca aqui para a gente aprender e também recolhe nós e vai colocando nós em cada esfera, em cada mundo, até um dia a gente continuar podendo praticar o bem, até fazendo o que esses irmãos que aqui estão, temos aqui, não sei se vocês estão percebendo, temos irmãos aqui olhando cada um de nós, para poder dar aquilo que nós merecemos. E um dia já pensou só da gente poder vir aqui fazer esse papel, como nós vamos ficar felizes? Eu falo a verdade, eu conheci lá no Irmancário, onde eu trabalhei 29 anos, uma amiga, ela era minha amiga mesmo, Diva Parra. Ela era tão bacana, tão maravilhosa, ela nunca queria agredir ninguém, ela escutava, depois ela trocava conversa para ver como seria melhor fazer com certos casos. Quando ela desencarnou, e ela foi embora com 50 e poucos anos, nova, ela tinha problema de pressão alta. Quando ela desencarnou, o companheiro dela falou: olha, eu estou sabendo que ela, quando puder, ela vai trabalhar aqui com nós, só na nossa casa. Engano, ele falou bobagem, ele falou que ele gostaria que acontecesse, porque até hoje, hoje ainda não aconteceu, mas ontem, quando nós estamos lá tratando as pessoas nas macas, tem remédios que o Frei quer falar e ele não lembra e não sabe. Ela fala, ela fica lá e ele capta. A Márcia está aí, que trabalha me acompanhando, porque eu não posso nunca trabalhar com a minha mediunidade sozinha, porque senão alguém pode falar que o mentor falou alguma coisa que não é verdade, e isso já aconteceu. Desde quando isso aconteceu, eles nos proibiram de eu incorporar aqui e ficar sem alguém junto comigo. Então veja bem, eu tenho esperança que um dia, não sei quando, se eu puder voltar para ajudar, quero ser igual a Diva. Pode ser que não seja, mas querer, ou falar que quer, não é pecado, né? Então, eu quero passar isso para vocês. Tudo vale a pena a gente fazer, se for para o bem da gente, se for para o bem do nosso próximo. E aqui diz assim: e tem mais, não devemos nos assustar com as atitudes de algumas pessoas que nos cercam, porque nem sempre elas estão no seu dia melhor. E todos nós temos o direito de estarmos chateados ou até tristes e sem vontade de falar com alguém. Quem que levanta meio... Qualquer um de nós, de repente, pode acontecer de um dia levantar meio esquerdo, meio, chateado com alguma coisa e querer ficar quieto, ficar sozinho. É um direito nosso. De repente até é bom, porque depois quando a gente abrir a boca, pode ser que a gente fale menos besteira, não é mesmo? Portanto, devemos respeitar o indivíduo que existe em cada pessoa e nem devemos criar expectativas com a vida dos outros. A vida dos outros é dos outros, não é nossa. Nós temos que cuidar com a nossa vida. E quando alguém nos procurar para buscar alguma coisa, se soubermos ajudar, falar, vamos responder e ajudar. Senão, vamos vibrar amor, vibrar que aquela pessoa consiga se encontrar, consiga encontrar alguém que possa lhe ajudar, até às vezes melhor do que nós. Quanto mais nós
procurarmos ter pensamento positivo, a nossa energia é como ondas, ela vai aonde nós resolvermos emitir. Então é muito bom. É por isso que aqui a gente fala, primeiro para vocês, depois para quem vocês gostam e está precisando de uma atenção, depois para o planeta. Porque tudo quanto é energia ruim vai se juntar com a energia ruim que está na psicosfera, que está no planeta. E tudo quanto for de energia boa, também vai se juntar com as energias boas que está no universo, que está circulando no ar. E nós, quando respiramos, nós respiramos o ar do universo. E quando nós mandamos para fora, expirando, nós estamos mandando a nossa energia. Se formos pessoas do bem, energias boas. Se formos pessoas malvadas, energia ruim. Então é muito importante a gente ter bons pensamentos. E às vezes, claro que nós não somos perfeitos, a gente escorrega às vezes em alguma coisa, volte atrás, peça desculpa ao Pai e pense melhor. Porque ninguém ganha nada em querer se comparar com uma pessoa que é briguenta, com uma pessoa que é de bater, até com essas pessoas que matam. Imagine como estão envolvidos com energias ruins para chegar a fazer isso. E ultimamente, a gente tem ouvido muito falar de criaturas que é morta, que é espancada. É porque a mente das pessoas está muito ruim. E ainda se entra mais energia ruim, pior ainda. Então nós temos que lutar. Até na televisão, quando a gente vê só coisa ruim, desliga. Porque senão a gente atrai para nós, começamos ou ficar com dó, ou querer chorar, ou lembrar de alguma coisa ruim com nós também. Então não é bom. Nós temos que saber viver nessa época, porque ainda as energias estão querendo nos pegar. E aqui diz também, eu vou até repetir, portanto devemos respeitar o indivíduo que existe em cada pessoa e nem devemos criar expectativas com a vida dos outros, pois poderemos nos machucar e fazer com que a pessoa ainda se sinta culpada por atitudes que só nós esperávamos dela. Isso acontece muito, sabe? Por isso que eu estou passando para poder a gente evitar. Lembremos que tudo tem o seu preço e o seu tempo. E o tempo de plantar, semear, são todos os dias. Todos os dias da nossa vida. Não é só agora que nós estamos com essa pandemia aí assustando. Sempre nós temos que pensar. E eu digo isso porque devemos sempre semear. Semear amor. Distribuir sementes de carinho e de conhecimento espiritual. Para que um dia, quando menos esperarmos, poderemos ter a maior colheita de felicidade que jamais poderíamos imaginar. Vocês já pensaram em uma pessoa que está em apuro, teve problema, ficou com dívida, de repente resolveu o problema dessa pessoa, que alegria, que satisfação que essa pessoa vai ter. Mas é por isso que nós falamos, não podemos nunca desistir, que vai chegar uma hora que nós vamos resolver. E ter fé, não é só pensar da boca para fora, ter fé, com o nosso coração pensar firmemente, eu vou conseguir, Deus vai me ajudar e eu vou fazer o que é melhor para mim e para os outros também. E sabem por que pode acontecer tudo isso, de recebermos uma colheita de felicidade? Porque as dificuldades desaparecem quando são enfrentadas com amor e firmeza e também com muita fé. Não podemos esquecer que quando nos sintonizarmos com as regiões de luz, através dos nossos pensamentos enobrecidos, de lá partem também fluidos puros e luminosos, que nos envolvem e penetram nos nossos corpos, contribuindo para que tenhamos saúde. Porque tudo que é de negativo que entra em nós ou na nossa mente, em primeiro lugar na nossa mente, para depois entrar nos centros de força, é prejudicial e atrapalha a nossa saúde também. Aquela pessoa que não tem fé, que acha que a vida dela está... Imagine
quanto suicídio está acontecendo. Por quê? São pessoas desavisadas, são pessoas que não tiveram fé, não tiveram paciência, não encontraram alguém que conseguisse ajudar, ou então vai saber lá atrás a história dela não conseguir também nessa ficar até o fim da existência permitida por Deus. Então nós temos sempre que não perder a fé, não perder a esperança. No primeiro caso, tudo se passa como se uma onda luminosa nos banhasse de muita luz, quando nós pensamos positivamente, quando nós ajudamos alguém. E tem mais, no segundo caso, seria como um balde de matéria negra nos banhando quando nós pensamos coisa ruim, quando nós amaldiçoamos alguém, quando nós falamos, tenho ódio dessa pessoa, eu não posso ver na minha frente. Daí entra lá de cima, porque o nosso pensamento, como ondas, ela vai, e lá vem depois aquele banho de luz, tanto boa, se fizermos o bem, como ruim, se fizermos o mal, ou se pensarmos. Não precisa nem fazer o mal, só o pensamento forte e ruim já atrapalha. Por isso que nós temos que, com conversa, resolver os nossos conflitos, através de uma boa conversa. E é preciso ter calma para que a pessoa queira escutar quando nós queremos falar. E nós temos que ouvir quando a pessoa quer falar com cada um de nós. Temos que ter paciência, calma e ouvir. Mas nada de pensamento ruim, porque tudo que vai, primeiro fica um pouco aqui. Como agora, eu estou falando, meu ouvido é o primeiro a ouvir, a minha mente, entenderam? Então, no segundo caso, é aquele balde de negro de forças ruins. E tem mais, não são somente os nossos pensamentos e nossas atitudes que nos levarão às regiões de luz, porque quando as pessoas vibram para nós coisa boa, também ajudam a aumentar o nosso pensamento positivo, a nossa força positiva, e também ajuda a nós ficarmos envolvidos em luzes. E as das trevas são também os pensamentos que os outros nutrem por nós. Então, as luzes, que daí já não é luz, é uma energia negra, que é a luz das trevas, quando alguém fica em cima, martelando, querendo mal para nós, se a gente não estiver firme e forte, consegue judiar da gente e atrapalhar a nossa vida. É por isso que nós temos sempre que nos envolver, como se estivéssemos dentro de uma bexiga transparente, para que nada entre em nós, para que bata na bexiga e volte, bata e volte, que é para poder ficar bem. Não é fácil não, viu, minha gente? Vocês estão sabendo, cada um de vocês tem um problema, tem uma história, eu tenho a minha história, meu problema, então não é fácil, mas nós temos que enfrentar. E aqui diz também, deixa eu ver, é importante também lembrar que os nossos pensamentos geram nossos atos, e os nossos atos geram pensamento em nós e nos outros. Entenderam o que eu quis passar para vocês? Eu não ando muito bem com a minha saúde. Segunda-feira eu vou no médico e vai depender do médico para ver se eu já fico me tratando para fazer uma cirurgia ou se eu ainda posso continuar mais um pouco aqui até resolver o que vão fazer comigo. Eu estou de bem com Deus, mas eu estou nessa expectativa. Porque quando eu era nova, eu só fui no hospital quando eu fui ter minhas filhas. Mas agora, com essa idade, o meu útero está reclamando, está doente. Então, forçosamente, é bem capaz que eu tenha que tirar. Mas eu estou de bem com a minha parte. E fico preocupada, é uma coisa que não deveria, mas não adianta, que fica, mãe é mãe. Fico preocupada com a minha filha, porque moro eu e minha filha. Mas eu tenho a minha família, tenho minha outra filha, tenho meu neto. Eu espero que qualquer coisa
Eu vou ficar vibrando pensamento positivo e vocês vibrem também pensamento positivo para mim, para que tudo dê certo. Eu achei até interessante eu fazer esse tipo de palestra, apesar que na verdade não é bem palestra, eu converso, eu não sou palestrante, porque é o que nós passamos aqui na Terra, todos nós. Mas era isso que eu queria falar, estamos dentro do horário. Vamos agora, todos nós, com muito amor, com muita fé, receber tudo que nós temos direito. Como sempre eu falo, em primeiro lugar pensar, cada um pensar em si próprio, depois em quem vocês quiserem, e depois no nosso planeta. E sempre lembrar de pedir que a nossa casa esteja sempre com pessoas maravilhosas para poder cuidar com as pessoas que ainda hão de vir aqui, nesta abençoada casa de Francisco. Obrigado a todos e até o próximo.